Então, eu gostaria de agradecer a professora Leda Glicério Mendonça. Está linda com esse cabelo rosa. A professora Leda, ela é uma professora, né, do nosso campus que está, né, que faz parte do colegiado do curso de farmácia, pela própria aderência, né, da sua formação. Entretanto, Leda, já há alguns semestres, trabalha com algumas disciplinas optativas que são oferecidas também para os cursos da graduação da fisioterapia e da terapia ocupacional, né? Então, acredito que muitos de vocês conheçam a professora Leda, né? E Leda, como alguns outros professores do campus, né, quando nós começamos, né, a pensar em como, né, nós iríamos transpor essa barreira, né, para que nós pudéssemos minimamente, né, ter algum domínio para poder transitar no reino das atividades pedagógicas não presenciais, né, nós vislumbramos aí alguns colegas que poderiam nos ajudar, né, nessa empreitada, né, e Leda é uma dessas joias que a gente tem no campus e que não se omite, que está sempre disposta a compartilhar o seu saber, as suas experiências, e eu tenho muito a agradecer, né, a colaboração da professora Leda. A professora Leda também é uma atuante ali no campus, ela está à frente do NUGED, ela é uma professora que está ali à frente da revista também, né? E a Leda também não para de trabalhar e tem trabalhado conosco numa proposta muito bacana, né? Que a gente acabou tendo uma parada aí por conta da pandemia, mas a Leda, junto com a professora Janaína, nós temos conversado e tem uma proposta muito bacana da gente ampliar a oferta de cursos dentro do campus Realengo, né, com alguns cursos técnicos, né, que possam conversar um pouco com os cursos que nós já temos na graduação. Enfim, então, eu, depois de fazer assim, uma breve apresentação do quanto a Leda, né, é multifacetária, eu gostaria muito de agradecer, né, registrar esse sincero agradecimento mesmo da direção, e pessoalmente também por conta de toda essa colaboração que a Leda tem dado aí, né, e isso facilita muito o nosso trabalho, né, contar com pessoas tão próximas e tão colaborativas, tá? Muito obrigada, agora a fala é da Leda, ela toca o barco aí até o final. Um abraço para todas e todos, prazer em revê-los, mesmo que seja pelas bolinhas. Bom, obrigada, Hélia. Bom, então vamos começar, né? Eu, na outra turma, eu pedi para fazer um rápido enquete, porque assim, me causou muita estranheza essa demanda tão grande dos alunos em querer assistir esse módulo, né? Porque ele tem no título duas coisas diferentes. Só que quando eu concebi o módulo, o peso maior era na questão do direito autoral, né? Ia dar assim, só uma palhinha e alguns comentários sobre o currículo Lattes. Depois, quando eu vi essa demanda imensa, é que me caiu a ficha de que, de repente, o peso dessas duas coisas, talvez, para a turma dos discentes, fosse um pouco diferente. Então, Neumann, vou te pedir aí aquele auxílio para a gente fazer conforme fez na outra aula, né? Ok, Linda. Né? Então, eu gostaria que as pessoas que estão aqui ouvindo agora escrevessem aí no chat, a Neuma vai contar, me ajudar a contar para mim, qual é o interesse maior de cada um de vocês? Lattes ou direito autoral? Aguardando resposta no chat. Bora lá?
Ainda não estou vendo. Silêncio sepulcral. O povo está aí mesmo ou está só a bolinha da... Começou agora. Por enquanto, só temos Lattes, né? 4 pessoas colocaram, 5. 2 ali com direito autoral. Bem dizer que agora ainda tem pouca gente, né? Tá. Eu imaginei que fosse mesmo o maior interesse no Lattes. Mas veja bem, eu preparei um material também para levar em consideração a questão de direitos autorais, e eu vou tentar fazer a minha fala de uma maneira que eu consiga abranger coisas de interesse geral. A maior parte do que eu vou falar aqui, né, essa parte de direitos autorais, o direito autoral ele está incluso no conceito de propriedade intelectual, tá? E eu gostaria de perder algum tempo falando sobre isso, porque pode ser importante o conhecimento sobre isso para alguns de vocês. E eu vou tentar aqui fazer uma fala. Eu estou tentando me adaptar aqui porque eu mudei de navegador, porque na aula passada o Google Chrome não estava assim me ajudando muito, não. Vou falar rapidamente só sobre direito autoral, o mínimo indispensável para vocês. Por que eu queria insistir, embora tenha muita gente falado ali que tem interesse no Lattes, mas eu vou guardar um tempo para a gente trabalhar com o Lattes, né? Primeiro, porque eu tenho visto. Vamos pensar o que vai ser a vida da gente durante esse período das APNPs, não é verdade? A gente, tanto professor como aluno, vai estar suscetível a produzir vários tipos de coisas. O professor, como o seu material educativo, o aluno, como produzindo aquele material de avaliação. A gente vai passar por um período que não é convencional. Então, eu acredito que aquela prova convencional, como a gente, né? Como a maioria faz, isso não vai rolar. A gente vai ter que se reinventar, tanto professor como aluno, para conseguir fazer com que essa interação seja o mais proveitosa possível. E aí a gente vai estar se municiando das opções que a tecnologia tem ao nosso dispor, né? Tanto que na própria capacitação, a gente já teve aí algumas instruções sobre o uso de podcast, por exemplo, produção de podcast, ou como gravar aulas em vídeo, né? Então, a gente vai estar fazendo esse tipo de coisa a todo momento. Outra coisa também que eu observei durante esse tempo, né, que a gente está afastado da convivência, foi um grande movimento, em especial, dos alunos das ligas. Eu vi que os alunos das ligas, eles fizeram assim uma produção bastante considerável de atividades. E aí eu comecei assim a me questionar sobre a questão de: será que esses alunos que estão fazendo esses materiais, essas mídias, eles têm noção de que tudo isso pode ser protegido de alguma forma se a gente for levar em consideração a proteção da propriedade intelectual? Essa foi uma primeira pergunta que eu me fiz, né? Porque essa gestão da propriedade intelectual, que é objeto da inovação tecnológica, que é uma das disciplinas optativas que eu ofereço para os 3 cursos, ela ainda é uma caixinha preta, que muita gente não domina. Então, muitas vezes, a gente está produzindo coisas que a gente tem como registrar, sendo de nossa autoria, e a gente não tem ideia. Então, essa foi um primeiro questionamento meu, quando eu comecei a ver esse número de coisas bem legais que eu vi os alunos das ligas produzirem e sair por aí veiculando.
Pergunta 1. Pergunta 2. Os alunos, será que eles têm consciência de que boa parte desse material que eles estão produzindo agora, durante o período da pandemia, e veiculando por meio das ligas, que isso pode entrar no currículo Lattes deles? Como isso entraria no currículo Lattes deles? Né? Então, esse trabalho das ligas me chamou muita atenção quanto a isso. Mas eu vou tentar falar, tá? Eu vou passar, eu vou passar mais rápido por algumas projeções, porque eu preparei esse material para os docentes. Eu vou me deter apenas nas projeções que penso eu seja de mais interesse para vocês alunos, tá? Bom, então aqui, o que eu coloco para vocês? Eu estou colocando aqui como que se subdivide o grande domínio que se chama propriedade intelectual. A propriedade intelectual, ela é objeto de tentar proteger um bem que chama-se bem intangível. Traduzindo, bem intangível é um bem que eu tenho, mas eu não é concreto. Não está no mundo concreto, eu não consigo tocar. E é o quê? A capacidade criativa do intelecto humano. Eu tenho uma ideia, um pensamento, e eu posso proteger, registrar aquele meu pensamento. Isso é propriedade, é um bem intangível e é objeto da propriedade intelectual. Então, a propriedade intelectual, ela tem essas 3 grandes subdivisões, tá? Da qual a primeira é direito autoral, que é o objeto principal do que eu vou falar hoje, a propriedade industrial e a proteção sui generis. Por que eu estou querendo colocar isso daqui? Eu estou querendo chamar a atenção, dar uma chamada para as coisas que vocês, alunos, estão produzindo como representantes de liga, ou então alunos que estão atrelados a projetos de extensão, ou a projetos de pesquisa também, e até mesmo como aluno que vai fazer uma atividade avaliativa e que vai estar postando lá no espaço virtual de aprendizagem, né? Então, eu tenho essas 3 grandes subdivisões, direito autoral, propriedade industrial, proteção sui generis. Nesse extremo, no lado da extrema-direita, eu tenho esses 3 quadrinhos aqui que eu tentei representar, tá? Que tipo de coisa que a gente pode estar produzindo ou fazendo durante esse período. E vou mais além, porque tem coisas que vocês fazem na sua vida particular que não necessariamente está atrelado a uma atividade educativa, mas que você pode proteger e você não está nem sabendo. Tá? Então, eu vou tentar fazer uma fala mais geral. Então, vamos supor, tá? Se eu for pensar em proteção de direito autoral, eu tenho lá as aulas teóricas que os professores preparam, colocam lá no AVA, né, que é Ambiente Virtual de Aprendizagem, quer seja SIGA, quer seja Google Classroom, quer seja um outro tipo de plataforma, mas aqui em Realengo a gente optou por utilizar SIGA e Google Classroom. Então, no contexto Realengo vai ser essas duas, né? Aulas teóricas, como que o professor vai trabalhar com isso, como que o professor pode se proteger na questão de qualquer pessoa ir lá e usufruir daquela criação intelectual, ou qual é o limite do aluno em pegar aquilo, utilizar, usufruir e veicular. Durante esse período, podem ser criados manuais, apostilas, vídeos. Então, por exemplo, eu vi alguns materiais postados no Instagram pelo pessoal das ligas, que é como se fosse assim umas cartilhazinhas educativas, né? Isso também pode ser protegido, não só protegido, mas também pode ser inserido lá no currículo Lattes do aluno, né? Jogos podem ser criados, né? Aí vocês podem perceber que tem um emaranhado de setinha, seta para lá, seta para cá, seta de tudo que é jeito, né?
porque eu tentei fazer aí uma relação de que modalidades de propriedade intelectual eu posso proteger determinados tipos de materiais que eu venha a criar, tá? Bom, mas isso é só para a gente ter uma noção. Eu quis colocar aqui a questão de autoria e coautoria, né? Porque, se eu for pensar, quem tem direito sobre a criação de uma determinada obra, vamos ser honestos, né, minha gente? Vamos pensar que eu posso estar fazendo apenas um trabalho para fins de avaliação, ok? Grandes interesses, né, em proteger aquilo talvez não tenha, mas eu posso ser um aluno de iniciação científica, eu estou falando aqui com vários alunos, né, cada um na sua característica, né? Então, vamos supor que eu tenha um aluno de iniciação científica ou de extensão, ou até mesmo monitor, que vá pegar assim aquilo que está fazendo, vá sistematizar um artigo que vai submeter num evento ou numa revista ou em qualquer outro local. Vai trabalhar em grupo. Quem eu vou efetivamente considerar como autor? Eu vou colocar todo mundo? Então, vamos pensar aqui na questão ética das produções que a gente realiza, né? Vamos fazer lá uma relação com o dia a dia da sala de aula? Eu não vou nem falar da questão de um artigo científico, de um capítulo de livro, né? Vamos lá falar daqueles famosos trabalhos de grupo, né, gente? Aqueles trabalhos de grupo que tem 6 pessoas no grupo, mas eu tenho 2 que carregam o piano e 4 que chega no último segundo e fala assim, bota meu nome aí pra... né? Todo mundo sabe que esse tipo de coisa acontece, né? Tem gente que faz isso em menor medida, tem gente que não faz, né? Mas efetivamente, para valer, tá? Quem tem direito à autoria é apenas a pessoa que efetivamente trabalhou para que aquele material tenha sido concluído, né? Seguindo, né, vou passar um pouco mais rápido nisso, né, que é a definição de coautor, pela Lei de Direito de Autor e pelo site da Fundação Biblioteca Nacional, tá? Essa parte também eu vou dar uma passada rápida, porque a partir desse momento eu faço uma construção de como é o trâmite, o ordenamento jurídico, até chegar na Lei de Direito Autoral Brasileira, que é a Lei 9.610, de 1998, mas ela sofre aí outros ordenamentos jurídicos de atos normativos superiores, tá? Seguindo, vamos... Travou? Delícia, gente. Calma aí que o material travou. Olha a tecnologia aí traindo a gente. Vamos lá. Bom, então, como falei para vocês, né, a Lei de Direitos de Autor é a Lei 9.610 de 1998. Existem um repertório de obras que são protegidas, outras que não são protegidas, tá? Eu coloquei aqui nessa apresentação apenas o que não é protegido, porque geralmente quando algumas pessoas vêm me procurar para perguntar que eu fiz um material, eu fiz uma coisa assim, assim, etc e tal, eu posso proteger isso por direito de autor? Não, não é qualquer coisa que é passível ser protegido por direito de autor, tá? Tem coisas que classicamente ninguém pergunta, como, obviamente, textos, músicas, vídeos. Tem outras coisas que são protegidas que a gente também não tem muita noção, né? Que pode ser protegida, por exemplo, coreografias podem ser protegidas, a sequência da coreografia. Pessoal que trabalha com dança para fazer a reabilitação de um grupo específico, né? Eu posso proteger e registrar essa coreografia em meu nome, pantomima, né? Todo esse tipo de coisa pode ser protegido. Mas tem coisas que não são passíveis de proteção. E são essas daí que eu estou colocando aí, tá? Então,
a número 1 é as ideias. Mas como assim as ideias elas não são protegidas por direitos de autor? Você lá no início não falou que a propriedade intelectual ela vai proteger a minha ideia, de alguma maneira, aquele meu bem intangível que vem do poder criativo da minha mente? Isso é verdade. Só que, para proteger as ideias puras e simples, existem outras modalidades de proteção de propriedade intelectual. A maioria delas vai cair naquela subdivisão de propriedade industrial. Então, a principal modalidade de proteção de uma ideia, como ela se apresenta e como ela se concretiza, é a patente. O direito de autor, ele vai proteger a forma e não a ideia. Então, vou tentar me deter um pouco sobre isso, porque isso tem muito a ver com a questão do plágio. E muitas vezes a gente acaba esbarrando no plágio no mundo acadêmico, né? Então, vou tentar explicar um pouco para vocês o que é considerado plágio, o que não é, o que caracteriza um plágio. O plágio, ele é uma contrafação da lei de direito de autor. A contrafação, ela é um nome técnico que se utiliza quando a gente vai contrariar, quando a gente vai ferir o direito de autor, tá? Ou vou me apropriar do texto de alguém. Eu estou falando que o direito de autor, ele protege a forma. Como assim? Eu sempre dou esse exemplo que fica assim mais fácil da gente entender. Aquela famosa frase que a gente, quando era bem pequeno, começou a aprender a ler nas cartilhas. Bom, eu não sei. Na época que eu aprendi com isso, né? Vocês que são mais novos devem ter aprendido com outros métodos. Mães, aquela famosa frase: vovô viu a uva. Se eu quiser proteger por meio de direito de autor a frase, né? Tudo bem que frase isolada, título isolado também não é protegido, tá? Mas é só para a gente ter uma ideia, né? Só um texto mais extenso é que a lei de direito de autor vai proteger. Mas é só para gente, só para ilustrar. Vamos supor que eu queira proteger a frase: vovô viu a uva. Fui lá, registrei com direito de autor, mas ninguém pode usar esta frase sem me citar. Agora, eu posso escrever, sem correr risco nenhum, a seguinte frase: a uva foi vista pelo vovô. O que isso quer dizer? A ideia é a mesma, não é? Só que a forma como ela está escrita é diferente. Então, a lei de direito de autor, ele protege a forma. Por isso que quando a gente, né, passa um trabalho para o aluno, né, e o aluno ele vai lá e se apropria de trechos de textos escritos por terceiros, ele está, além de estar sendo desonesto, né, vamos falar aí sobre a perspectiva moral, ele está fazendo uma contrafação do direito de autor, né? Quando a gente faz o nosso TCC, isso não tem jeito, né? Todos os alunos de graduação, eles vão ter que passar por esse ritual de passagem que é o TCC, né? Então, no TCC, o que é o TCC? Você pega lá uma ideia, um questionamento seu, que é do seu interesse, que você tem curiosidade, vai pesquisar para responder aquele questionamento, mas você vai desenvolver uma tese sobre aquele questionamento, tomando como base uma série de referenciais bibliográficos que você vai lá, lê, busca, pesquisa, compila.
A partir disso, você vai construir o seu texto. Só que não existe discurso, não existe texto que é totalmente original da nossa cabeça. Por mais que a gente não perceba, a construção do nosso pensamento, que acaba sendo refletido num texto escrito por nós, ele recebe a influência de várias outras vozes, vários outros pensamentos, vários textos, várias coisas que a gente viu. É lógico que num discurso formal, eu estou aqui na conversa, estou falando com vocês, eu não tenho, isso é uma fala informal. Eu não tenho a obrigatoriedade de, a cada frase que eu estou falando, chegar e falar assim, não, segundo fulano, segundo ciclano. Não, mas no TCC eu tenho que fazer isso. Né? Então, eu não posso utilizar um texto, por mínimo que seja, que não vá citar, dar menção ao direito autoral de quem o escreveu. E uma coisa também que eu queria falar, que eu já dei esse curso lá para Nilópolis, né? Inclusive, o pessoal de Nilópolis assistiu esse curso primeiro, né? Antes de eu estar falando aqui em Realengo. E a turma que eu tive lá em Nilópolis era a turma só de servidores. Então, eram docentes e técnicos administrativos. E aí surgiu uma pergunta que eu achei, assim, minimamente, enfim, intrigante, né? A pergunta foi a seguinte: mas se eu lá no meio do meu texto eu fizer uma citação de um autor que seja menor do que 3 linhas, eu tenho que referenciar a fonte? Foi essa a pergunta que me fizeram. Bom, resposta pura e simples, direta e reta. Claro que tem. Claro que você tem que referenciar a fonte. A diferença é a forma como você vai colocar isso dentro do texto. Porque se você tem uma citação de até 3 linhas, você vai colocar no corpo do texto. Mas você tem que referenciar a autoria. Se for mais extensa do que 3 linhas, você vai ter que fazer uma citação recuada de 4 centímetros. Mas, de qualquer maneira, você tem que referenciar, tá? Bom, agora tem, assim, uma questão interessante. Se eu produzir uma obra qualquer, né? Eu escrevi um texto, eu escrevi uma história em quadrinhos, eu inventei uma história, eu fiz uma música, né? Eu estou lá na minha hora de lazer, toco meu violãozinho, eu fiz uma música, né? Ou então eu fiz um videozinho, postei no YouTube. Vamos pensar que hoje em dia a gente vive numa era em que a internet aí está atravessando a vida da gente, e volta e meia a gente esbarra num aluno que tem um canal de alguma coisa, que não necessariamente está ligado à sua atividade aqui no IFE, né? Eu posso proteger aquilo? Sim, eu posso proteger aquilo por meio de direito de autor. Da mesma forma que eu posso proteger um texto que eu escrevi. Se eu criei, por exemplo, fiz uma extensa pesquisa sobre um método de reabilitação de um paciente assim, assim, e eu faço um livro, né? Então, tudo isso eu posso proteger. Ou posso impedir que terceiros usufruam daquilo, ao seu bel prazer. Só que, pela lei brasileira, o autor, ele não está obrigado a fazer o registro de direito de autor. Tá, se isso é facultado na lei brasileira, se alguém, porventura, vier a utilizar de maneira inapropriada uma obra que eu criei, como que a gente vai requerer isso, né? Porque a lei de direito de autor, ela não me obriga a proteger. Se eu estiver criando um outro tipo de coisa que é passível de proteção de propriedade intelectual na parte de propriedade industrial, eu tenho obrigação de proteger. Se eu não proteger, se alguém meter a mão depois, eu não tenho nem como reclamar. Mas o direito de autor, eu não tenho essa obrigação. Mas se alguém meter a mão, o que eu faço? Eu tenho que me resguardar
de que eu consigo comprovar futuramente que, de fato, eu fui o criador e o primeiro a veicular aquele texto, aquela mídia, aquela obra, né? Que aquilo me pertence de alguma forma. Hoje em dia, a gente tem a vida um pouco mais facilitada, né? Porque muitas coisas a gente faz na internet, a internet você consegue rastrear, né? Então, a gente vê na internet muito compartilhamento, né? Fulano cria um conteúdo, vai lá, compartilha, papapá. Mas eu consigo rastrear quem foi o original. Isso é uma maneira de você comprovar que aquele conteúdo foi criação sua, né? Ah, eu posso ter outras maneiras? Vamos supor, escrevi um artigo, submeti num evento tal. Aí, a própria publicação no evento tal e o registro de que eu apresentei aquele artigo no evento tal no meu currículo Lattes, isto é uma comprovação que, de fato, eu sou a autora original daquele manuscrito. Ok? Bom, isso daí é reforçando o que eu falei agora. Tá, mas e agora? O que o direito de autor ele me concede? Ele me concede duas coisas. O direito moral e o direito patrimonial. Muitas vezes, agora falando aí do mundo acadêmico, né? Na maioria das vezes, a gente não ofere lucro nenhum, né? É uma coisa assim incrível. Professor, pesquisador, aluno, a gente é mesmo lascado, né? Porque a gente faz, escreve as coisas, publica, né? De maneira gratuita. Não todas as áreas, né? Mas existe aí uma extensa produção acadêmica que é de acesso aberto, é gratuito, enfim, a gente não ganha dinheiro com isso. Ganha se por acaso escrever um livro e esse livro tiver uma saída comercial. Ok, né? Mas na maioria das vezes no mundo acadêmico a gente não tem esse interesse primeiro. A gente tem mais o interesse no direito moral, que é fazer menção ao nome da autoria sempre que aquilo for citado. E o direito patrimonial, que é ganhar dinheiro com alguma coisa. Né? Ah, eu fiz um livro sobre determinado assunto, que eu sou especialista, vou lá, contrato uma editora, a editora vai, trabalha aquilo em escala industrial, coloca nas grandes livrarias e vende. Né? Bom, agora, o direito moral sempre será do autor e de seus herdeiros e não é transferível. O direito patrimonial, ele cessa, ou seja, eu tenho um prazo determinado pela lei para ganhar dinheiro em cima daquela minha obra. Depois que acaba esse prazo determinado pela lei, a obra ela cai em domínio público e eu não vou mais ganhar dinheiro diretamente a partir dessa obra, né? Ou eu posso transferir esse direito patrimonial, tá? De auferir lucros para terceiros, por meio de contrato, de cessão de direitos. Eu posso, vamos dizer que eu seja lá uma pessoa totalmente desprendida. Eu escrevi um livro, mas eu não quero ganhar lucro com isso. Eu quero doar o lucro todo para uma entidade, para uma ONG, para uma coisa qualquer. Eu firmo lá um contrato, não ganho um centavo com a obra, mas o terceiro vai ganhar. Isso eu posso fazer. Só que meu direito moral, ele nunca vai ser transferido para terceiros. Ele vai ser meu ad eterno. Tá? Bom, e quanto tempo que dura a cobertura do direito autoral no Brasil, né? Ele dura 70 anos a contar do 1º de janeiro do ano posterior à morte do autor e cobre os seus herdeiros diretos. Eu, quando vejo isso, eu só me lembro, eu só fico fazendo conta assim na minha cabeça. Gente, veja quanto 70 anos é tempo pra caramba, né? Não são 70 dias, são 70 anos. Isso é muita coisa. A partir do ano seguinte da morte do autor. Agora, você imagina quantos anos de proteção que não deve ter uma planta, um projeto feito por Oscar Niemeyer, né? Porque Oscar Niemeyer
Ele morreu com 105 anos, imagina 105 anos, mais 71, né? Porque conta a partir do ano seguinte da morte, né? É muito ano de proteção. Agora, aquilo que eu crio, ele pode cair em domínio público direto se o autor não tiver herdeiro direto. Tá? Ah, não, peraí, deixa eu ver. Tá. Tem uma coisa aqui, no finalzinho desse artigo 45. Tem coisas que não vão cair em domínio público nunca. Como, por exemplo, o que é protegido por conhecimento étnico ou tradicional. Né? Quero falar isso porque como o nosso campus é um campus dedicado às ciências da saúde, muitas vezes alguns grupos trabalham com medicina tradicional. Então, existe um repertório de saberes tradicionais que eles são protegidos por meio de proteção sui generis, né? Não sei se vocês lembram lá aquele primeiro esquema que eu mostrei, tem direito autoral, direito industrial e proteção sui generis. Então, conhecimento étnico, patrimônio genético da biodiversidade, o pessoal da farmácia que, de repente, quer fazer alguma pesquisa com modificação com organismos geneticamente modificados, que são originários do bioma, por exemplo, da Amazônia, isso é protegido por proteção sui generis. Então, antes de pensar, eu não estou dizendo que não é para pesquisar, tá? Pesquisar, estudar, sim, é importante, só que a gente tem que ter cuidado em como que vai manipular este tipo de informação, porque algumas delas, não todas, são protegidas por meio de proteção sui generis. Então, tem que ver, né, lá nos registros, tem que fazer uma busca nos registros, né, para saber se aquele objeto de pesquisa que eu estou fazendo, se existe alguma coisa que eu tenho que tomar cuidado porque é protegido por essa proteção sui generis, tá? Bom, fechando parêntese, vamos seguir lá. Beleza, eu sou aluno. Tem coisas, a gente sabe, né? Tem coisas, assim, o bom senso, sabe o desconfiômetro? Ele avisa, né? O desconfiômetro avisa que tem coisas assim que a gente faz que não é assim muito legal, não. Por exemplo, a reprodução, né? Aquela famosa Xerox, hoje em dia nem tanto, né? Mas antigamente, eu não sei, gente. No campus Realengo, a gente não tem uma Xerox, né? Mas eu acredito que ainda exista a prática de um aluno ou outro tirar xerox de livro, de apostila, até do caderno do colega, enfim. Mas existem algumas práticas que elas são consideradas crime. Então, imagina, você ir lá na xerox e tirar, xerocopiar um livro inteiro, né? Então, o que a lei diz? A reprodução em um só exemplar de pequeno trecho para uso privado do copista, desde que feita por esse sem intuito de lucro, isto não é crime. Não é contrafação do direito de autor. Agora, eu estou falando pelo lado do cara que vai ganhar dinheiro, né? O copista. Porque o copista, ele faz isso para poder obter lucro. Não é contrafação se ele fizer em pequena escala, somente para próprio uso, sem intuito de lucro. Só que o copista não faz isso. Agora, eu não sou copista. Eu sou aluno, eu estou precisando daquele material para poder estudar. Qual é o meu limite de transgressão aí? Eu sou um receptador. Receptador também está colaborando ali para uma infração. Então, eu não aconselharia das pessoas saírem fazendo xerox de livro inteiro. Ok, beleza. Hoje em dia,
não existe muito mais a prática. Gente, só um instantinho que eu vou ter que tirar o telefone do gancho. O telefone fixo não toca nunca, vai tocar agora na hora da aula. Né? Voltando, hoje em dia, não é muito mais prática a gente fazer xerox, mas a gente transferiu essa prática para quê? Para os arquivos em PDF. Às vezes a gente está lá, por exemplo, eu estou lá dando aula. Aí falo, vocês quiserem aprofundar estudo, não sei o quê, aconselho que vocês leiam tal livro. Né? A gente sabe muito bem que 9 entre 10 alunos nossos mal tem dinheiro para passagem. Né? Vai ter dinheiro para comprar livro? Ainda mais agora que estão querendo aumentar a taxação de livro. Né? Aí o próprio aluno, né? Porque, nossa, gente, os alunos, vocês são incríveis, vocês têm assim um potencial assim criativo sensacional. Aí vocês, do nada, aparece com o PDF completo do livro tirado não sei lá de onde. Desses sites trocadores, enfim, não vou nem fazer pergunta. Né? O PDF aparece. Qual é o limite que eu posso usar? Então vem o item 3. Né? Citação em livros, jornais, revistas ou qualquer meio de comunicação de passagens de qualquer obra para fim de estudo, crítica ou polêmica, na medida justificada para o fim a atingir, indicando-se o nome do autor e a origem da obra. Tá? Então, eu posso utilizar parte. Eu não aconselho que a gente fique baixando o livro inteiro e transferindo o PDF de livro inteiro. A não ser que seja em espaços muito pequenos. E, principalmente, sem intenção de lucro. Porque a intenção de lucro é que vai configurar uma contrafação mais grave. Tá? Bom, agora esse item 4, ele diz respeito ao que o aluno pode fazer com a aula que o professor coloca lá no espaço, né? Qual é o limite que o aluno pode fazer? E aí, o que esse item 4 fala? O apanhado de lição e estabelecimento de ensino por aqueles a quem ela se dirige, vedada sua publicação integral ou parcial, sem autorização prévia e expressa de quem as ministrou. Ou seja, eu fiz a minha aula, aquela minha apresentação em PowerPoint, coloquei lá no SIGA, ou mandei por e-mail para o aluno, né? O aluno ele pode baixar, pode imprimir, pode estudar com aquilo, mas ele não pode ficar repassando o meu material sem que eu autorize. Outra prática também, né? Que às vezes até nem é tão comum, mas de vez em quando aparece um ou outro. Um aluno que queira filmar ou gravar a aula. Isso quando a gente estava lá em aula presencial. Posso fazer isso? Eu não posso fazer isso sem autorização expressa. O professor ele tem que autorizar. Né? Se não autorizou, isso é uso indevido de imagem e de voz. Né? Isso daí vai ferir outra parte do direito autoral que chama-se direitos conexos, que é o direito de reprodução de alguma ideia. Tá? Bom, então isso não pode fazer. Eu posso usar o material para o meu estudo, mas eu não posso distribuir. Vou contar um caso assim interessante, na outra turma eu contei também. Há muitos anos atrás, antes de eu ser professora de dedicação exclusiva, né, o professor ele tem que dar seus pulos assim para poder se sustentar, né, para garantir um sustento melhorzinho. Então, eu dava aula no IFE e dava aula para concurso preparatório para concurso público, né? Dava aula de legislação sanitária, de legislação farmacêutica, nesses cursos preparatórios. E assim, o vínculo que a gente tem com os alunos nesse tipo de curso é praticamente zero. Você não...
Você não consegue estabelecer nenhum tipo de vínculo com aquele aluno. O aluno vai, passa, vai passando na sua frente, você nem marca a cara das pessoas. Mas eu fazia o material e disponibilizava para os alunos estudar. Passados os anos, porque isso, gente, olha, já tem mais de 10 anos que eu não dou aula para curso preparatório. Passados alguns anos, eu já estava dando aula em Realengo, passei um seminário para os alunos de deontologia, dividi os grupos, coloquei lá, cada grupo faz sobre um tema, nananana, e eis que um grupo, o que me apresenta? O grupo apresenta exatamente a minha aula que eu dei lá no cursinho há 10 anos atrás. A apresentação caiu na minha mão. Gente, é um negócio assim, trágico, se não cômico, né? Obviamente que, infelizmente, eu tive que falar para o grupo que eles iam tirar 0, porque a turma, o grupo tirou aquela minha aula de um desses sites que vocês devem conhecer, Aula Fácil, Pegue Aqui, enfim, tem vários, né? Eles pegaram num desses sites. A minha aula está rolando por aí sem meu conhecimento, né? Então, isso não pode fazer, tá, gente? Bom, e esse item 6 aqui, eu coloquei porque eu não sei a natureza das coisas, das atividades que vocês vão precisar fazer como avaliação. Mas pode ser que vocês queiram fazer uma representação teatral, utilizar um trecho de filme, um trecho de música, enfim. Eu posso usar? Sim, eu posso usar, desde que eu não tenha a intenção de auferir lucro e que o objeto daquilo que eu estou fazendo, de fato, vai ser para uso educacional. Tá? Bom, cometi a contrafação, o que acontece com um cidadão que, mesmo assim, sabendo disso tudo que eu acabei de falar, né? O que acontece com essa pessoa? Ou o que pode acontecer? É claro que não é muito comum que aconteça, né? A gente não chega até o extremo de acontecer uma grande contenda por conta de direito de autor, até porque ninguém aqui é Jorge Amado, né? Ninguém aqui é Ivete Sangalo, né? Enfim. Mas vamos supor que dê ruim, né? O que pode acontecer? Então, o artigo 184 do Código Penal tipifica isso como crime, né? Que é apenado com detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Tá? Isso se não tiver o intuito de lucro. Tá? Isso sem lucro. Se eu ferir sem intenção de lucro. Em casos mais extremos, pode dar detenção. Mas é raro que isso aconteça. Geralmente, existe lá uma negociação que é estabelecido o pagamento de uma indenização. Tá? Nesse caso, quando eles estão ferindo os direitos morais de citação e referência. E tem uma lei 10.695 de 2003 que amplia a pena de detenção para entre 2 a 4 anos, quando há a intenção da pessoa em lucrar com a ideia de outro. Tá? Bom, e aí sobre o plágio, né? Eu já acabei falando um pouquinho para vocês. Aqui estão algumas definições do que é plágio. Eu vou passar por isso para a gente poder entrar direto na questão do currículo Lattes, que eu acho que é o interesse maior, tá? Ah, não, deixa eu colocar aqui, antes de terminar, onde que eu protejo, né? Falei para vocês que eu tenho lá uma gama de modalidades de proteção de propriedade intelectual, né? Cada uma tem assim a sua peculiaridade e eu protejo em lugares diferentes, tá? Então, eu tenho lá, só no direito de autor, eu tenho aquele quadradinho em cima. Propriedade industrial no INPI, tá? Que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. A parte da proteção sui generis pode ser tanto no CEGEM, no Ministério da Agricultura e Pecuária ou no IFAM, dependendo da natureza aí do que eu quiser proteger. Bom, e aí só para esmiuçar um pouco mais, né, porque tratando especificamente só de direito autoral, também dependendo do que é a natureza da obra que eu estou fazendo, o direito autoral, ele pode ser protegido em locais diferentes. Primeiro, se é um texto escrito,
Fundação Biblioteca Nacional por meio do Escritório de Direitos Autorais. Se é uma música, partitura, coreografia, né? Porque se registra a coreografia por meio de desenho na escola de música ou na escola de belas artes. Também a coreografia também pode ser registrada na escola de belas artes, escultura, pintura, é registrado na EBA. Se é um vídeo, né? Porque isso, o vídeo ele é uma forma de expressar ideias muito utilizada hoje em dia, né? O YouTube está aí cheio disso. Eu posso registrar no Instituto Nacional de Cinema. Planta, maquete, projeto arquitetônico no Conselho Federal de Engenharia. E se eu desenvolver um software, eu posso registrar no Instituto Nacional de Propriedade Industrial por meio de registro de software, se eu estiver pensando aí no código-fonte. Aí tem aí umas particularidades, porque software, componentes de computador, ele tem uns desmembramentos que eu posso estar registrando parte num lugar, parte no outro lugar, tá? Bom, e agora vamos começar a parte do Lattes, que eu acho que é um interesse maior da turma. Primeiro, Neuva, queria saber se tem alguma pergunta aí no chat. Direito autoral, antes da gente entrar no Lattes. Oi, Leida. Por enquanto não tem, não. Beleza. Então, bora pro Lattes. Aqui eu coloquei algumas. Não, eu vou direto para. Eu vou tentar fazer a projeção direto. Direto da plataforma Lattes da internet. Beleza. Deixa eu preparar aqui. Bom, tá todo mundo vendo? Vou tentar fazer aqui em tempo real. Tá? Beleza. Aqui é o site geral da plataforma Lattes. Eu tenho buscar, atualizar, cadastrar novo currículo. Acredito que muita gente ainda não tenha sequer feito cadastro. Vamos conversar primeiro sobre o que significa ter e manter um currículo Lattes. Para que eu vou querer ter um currículo Lattes? Eu acho que isso vai muito da ideia do que eu penso, do que eu pretendo da minha vida profissional para frente. Né? Então, pensando assim, como aluno, porque hoje em dia eu já estou profissionalmente definido. Mas a pessoa, quando está na graduação, né, às vezes a gente entra com um pensamento e sai com outro. Isso aconteceu comigo, isso é normal, gente. Mudar de ideia no meio do caminho é normal. Bom, quando eu entrei na faculdade, a minha ideia era: quero me formar, ter uma profissão e ir direto para o mundo do trabalho. E foi assim que eu fiz. Né? O que eu vou falar agora é uma opinião minha. Tá? E olha, eu sou uma pessoa que trabalha com pesquisa desde 2008, que eu estou envolvida com pesquisa. Mas eu, sinceramente, de coração, eu não acho que todo mundo está obrigado a fazer pesquisa. É digno você fazer a sua graduação para ser farmacêutico e vai trabalhar no hospital, ser fisioterapeuta e terapeuta ocupacional vai trabalhar na sua clínica, não vai se dedicar à vida acadêmica. Para as pessoas que têm o interesse em se dedicar profissionalmente a uma área que não seja a pesquisa, a área acadêmica, técnico-científica, eu não vejo muita razão de ser para você esquentar a cabeça para ter um currículo Lattes. Porque o currículo Lattes, ele é uma ferramenta de
empregabilidade e de medida de produtividade do mundo acadêmico. Muitas vezes, por exemplo, eu me formei, caí direto no mercado de trabalho, trabalhei 15 anos em indústria farmacêutica e outras coisas, a minha vida não tinha nada a ver com o mundo acadêmico. 15 anos depois eu fui entrar para ser professora e a primeira vez que eu parei para preencher o meu currículo Lattes, tudo que eu tinha feito nos 15 anos anteriores, nada cabia. Então foi assim, uma coisa muito complicada. Então por isso que eu estou tendo essa conversa. É lógico, é bom saber como que funciona, porque o futuro a Deus pertence, né? Tanto que a minha vida mudou, né? Eu fui para o mercado de trabalho, depois acabei adentrando na vida acadêmica. Mas foi aquele choque, porque as ferramentas de empregabilidade, elas são diferentes de acordo com aquilo, com a área que eu vou estar trabalhando. Se você é um farmacêutico, vai trabalhar na indústria, vai trabalhar no hospital, o currículo Lattes não vai servir de nada. Ninguém vai te pedir o currículo Lattes. Da mesma forma que se você for para o mundo acadêmico, ninguém vai te pedir o LinkedIn, né? Então você tem que ter clareza do que, para que serve. Essa é uma primeira conversa que a gente precisa ter. A segunda conversa é que a partir do momento que eu definir esse vai ser o direcionamento da minha vida profissional, eu quero isso para mim. Então eu vou começar a pensar e mover minhas ações para isso. Eu quero ir para o mundo acadêmico, beleza, então eu tenho que saber preencher, manusear, mas eu tenho que ter clareza que, em primeiro lugar, currículo Lattes não é Facebook de pesquisador, tá bom? Não é. É uma plataforma onde eu vou estar registrando as coisas que têm peso acadêmico para poder apresentar o meu mérito acadêmico, tá? Então, dito isso, é claro que no meio de um monte de coisa que a gente faz na vida, nem tudo vai caber, nem tudo vai merecer entrar no currículo Lattes. Uma outra questão que eu quero reforçar, eu não estou dizendo que vocês façam ou que vão fazer isso, mas é necessário reforçar que nesses últimos tempos a gente tem visto muito pessoas colocando no currículo Lattes aquilo que efetivamente não fez. Mentir no currículo Lattes. Não façam isso. Se você está pensando em adentrar na vida acadêmica, quando você entra na vida acadêmica, você está passível de estar passando por vários processos seletivos de N naturezas. Vamos supor, vocês estão na graduação agora. Quem quiser entrar numa pós-graduação, lato sensu, stricto sensu, etc. e tal, tem que ter um currículo Lattes. Só que, como etapa eliminatória desses processos seletivos, você tem que entregar o seu currículo Lattes comprovado. Então, tudo que está lá registrado no currículo Lattes, você precisa ter documento comprovando que, de fato, você fez aquilo, né? Então, o conselho que a tia dá para todo mundo, para todos os alunos, tenham por hábito guardar de maneira organizada, ordenada, todas as declarações de participação de tudo, todos os certificados. Ah, precisa ser impresso? Não, não necessariamente. Cada um tem uma forma de organizar suas coisas. Eu, por acaso, porque eu sou das antigas, tá, gente? Eu, por acaso, eu tenho guardado em pasta catálogo lá aquele bando de declaração, certificado, etc. e tal. E também tenho no Google Drive os digitalizados dos meus certificados, dos meus diplomas,
das minhas declarações, né? Porque já é de praxe. Se eu vou prestar um concurso público, um processo seletivo para pós-graduação, vou fazer um concurso público para ser docente de algum lugar, né? Eles vão pedir que eu entregue o meu currículo Lattes comprovado, que é a impressão do currículo Lattes com todas as declarações emendadas. Por exemplo, os professores, né? No IFE e em todas as outras instituições que porventura trabalhem com PIBIC, né? Com os projetos de pesquisa que são renovados todo ano. Todo ano a gente tem que ressubmeter os nossos projetos e nós somos avaliados, inclusive, pela nossa atuação. Ou seja, o nosso currículo Lattes vai ser verificado. Então, vamos lá? Eu não vou cadastrar currículo novo porque o cadastro do currículo está atrelado ao CPF da pessoa. Então, eu já tenho o meu currículo. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui no atualizar currículo. Tá? Então, vamos lá. Quando eu vou cadastrar o meu currículo, o primeiro campo que vai entrar aqui, tá? Vai ser essa parte dos dados gerais. O que eu queria falar é que não sei exatamente há quanto tempo, mas é algo que é recente. A plataforma Lattes, ela já admite o fato de eu inserir o meu nome social, se eu assim desejar, né? Isso é um avanço. Então, você vai lá na parte da foto do perfil e tal, preenche, e aqui, ó, deseja utilizar o nome social? Eu não sei se para vocês aí no computador se parece legível, porque a letra é tão pequenininha, né? Vocês estão conseguindo ver? Aqui sim, Leda. Estou conseguindo ver direitinho. Tá ok. Então, e tá acompanhando, a minha setinha tá andando, vocês estão acompanhando a setinha? Estou sim. Beleza, então. Se eu desejo colocar meu nome social, eu clico aqui no sim, tá? No meu caso, eu não uso o nome social. Beleza. Então, a parte do cadastro é preencher esses menus, que isso não é complicado. Identificação, idioma. Gente, não mente no idioma, não, tá? Quando você fala que fala, entende, é bom que você tenha um certificado de um curso de idioma, tá? Porque vai que alguém te pede. Na aula passada, eu não sei se a Neuma lembra, que eu falei para as pessoas as coisas que elas precisam registrar. Já que eu estou nesse menu aqui, né? Aí eu comentei com a menina que ela podia registrar prêmio. Se lembra, Neuma? Lembro sim. Então, eu achei aonde que é para registrar o prêmio. Tá? É aqui, ó, prêmios e títulos. Por que você está mostrando isso, Leda? Porque daqui a pouco eu vou falar as coisas que os alunos fazem. Eu canso, porque eu sou fuxiqueira, tá, gente? Eu sou fofoqueira, tá, gente? Tá? De vez em quando eu tô lá futucando o currículo Lattes dos alunos, porque eu não tenho o que fazer. Entendeu? A boa fofoqueira é assim. Aí eu vejo que o currículo Lattes de vocês é ralinho. Aí me pergunto, meu Deus do céu, mas fulano não é aluno de não sei o quê, fulano não fez não sei o que lá, e o fulano não registrou, tá? Então, por exemplo, se o aluno é bolsista de iniciação científica, aí apresenta o trabalho lá na JIT, aí o trabalho da JIT é premiado. Você tem que colocar no teu currículo Lattes que você recebeu aquele prêmio. Isso daí é um ponto positivo na avaliação do seu mérito científico. Olha só, então você vai colocar aqui, prêmios e títulos. Vai abrir um menuzinho, né? E você vai preencher com os dados. É aqui, na parte inicial, tá? Uma outra coisa também que eu vejo muito no currículo dos alunos, geralmente a gente abre lá o currículo dos alunos, tá aquela coisa seca, muxoxa,
Gente, vamos aprender a vender o nosso peixe, né? Onde que a gente vende o nosso peixe, né? Nesse dados gerais, texto inicial do currículo Lattes. Aqui a gente preenche o resumo das coisas que a gente faz, né? Eu, no caso, já tenho muitos anos de estrada, eu tenho um monte de coisa, né? Mas, às vezes, o aluno não põe nada, né? Põe o que você é. Eu sou graduando de fisioterapia, por exemplo, né? Graduando de fisioterapia, monitor do laboratório não sei lá de quê, aluno membro da Liga Nananã. Você faz ali, faz assim, uma venda de peixe bonitinha para vocês, porque o resumo do currículo Lattes é o primeiro lugar que qualquer um vai ver quando puxar o teu currículo, tá? Sempre atualize. Bom, eu não vou passar agora na formação, eu posso voltar depois se alguém tiver alguma dúvida. Eu vou direto, por causa do tempo, e nos locais aonde eu costumo ver as maiores lacunas dos currículos Lattes dos alunos. É aqui, na parte de atuação. Tá? Porque muitas vezes eu vejo que, assim, quando é um aluno mega participativo, né, o cara faz tudo. Você fala assim, meu Deus do céu, esse cara, o dia desse cara tem 36 horas, 48 horas, sei lá o que ele arruma na vida, porque esse cara faz tudo. Né? E não tem nada, o currículo está lá, um xoxo. Então, primeiro, você tem que incluir a atuação profissional. Aí você vai clicar atuação, vai abrir esse menu aqui, aí você vai clicar atuação profissional. No caso, essas são as minhas atuações profissionais. Eu não sei se dá para vocês lerem aqui, né? Não sei qual é o tamanho da tela que vocês estão olhando, mas eu tenho aqui vários vínculos, né? Como eu falei para vocês, eu nem sempre fui docente, né? Trabalhei muito tempo em indústria. Então, aqui, né? Ó, Universidade Federal Fluminense, eu fui monitora. Então, quem foi ou é monitor, tem que colocar. Aí o que você tem que fazer? Incluir novo item. Aí você vai colocar a instituição, vai cadastrar a instituição na qual você fez alguma coisa. Eu não vou cadastrar aqui, tá? Porque o meu currículo, ele tá atualizado. Mães, vamos lá. O aluno já foi monitor de alguma coisa. O aluno já fez parte de liga de alguma coisa. O aluno já foi aluno de extensão, aluno de iniciação. Ele vai colocar isso tudo no IF, tá, gente? Vocês vão colocar o IF apenas uma vez. Aí vocês vão incluir o IF uma vez. Cadastra lá, o IF. Beleza. Depois que vocês cadastram o IF, dentro do menu do IF, vocês vão cadastrar as coisas das quais vocês fizeram parte ou fazem parte, tá? Eu vou fechar aqui porque, enfim. Vocês podem ver que aqui, ó, início, fim, início, fim, início, fim, início, fim, início, fim. Não esquece, gente. Quando cessar o seu vínculo em alguma coisa, você tem que fechar lá no vínculo profissional. Senão, quem for examinar de uma maneira mais precisa o seu currículo Lattes vai pegar toda inconsistência. Imagina se eu tivesse deixado em aberto aqui, ó, Universidade Fluminense, 1900... Gente, chega a dar tristeza, 1988, tá? Que eu comecei o vínculo lá na Universidade Fluminense. Já imaginou se eu não tivesse fechado? Eu teria um vínculo desde 1988 até 2020, isso é irreal, isso é impossível, tá? Então, vocês, a partir do momento que fazem o currículo Lattes, ele precisa ser atualizado. Os vínculos que vocês colocam, eles precisam ser encerrados no tempo que, de fato, aquela atividade findou, tá bom? Então, vou entrar aqui no vínculo meu que está em aberto, que é o Instituto, que é o IFE, né? IFRJ.
Peraí. Não. Aqui. Beleza. Tá. Aí, esse vínculo é o vínculo do IFE. Então, o meu vínculo com o IFE começou em 2009, porque antes de 2009 não era IFE, era Cefet. Né? Eu entrei para o IFE na época que era Cefet. Então, as coisas que eu fiz na época do Cefet estão lá fechadas. Vou até voltar para mostrar para vocês. Ó. Centro Federal. Entrou. Tá? Então, esse vínculo aqui, Centro Federal de Educação Tecnológica de Química. Eu entrei em 2006 como professor substituto. Depois, eu fiz concurso, entrei em 2000. Ah, tá. Eu entrei desde 2005 e fiquei como substituta até 7 de 2006. Fiz o concurso, entrei em 8 de 2006 e esse vínculo se encerrou em dezembro de 2008 porque o Cefet se transformou em IFE. Então, prestem atenção que, embora eu continue trabalhando fisicamente no mesmo lugar, tá? Este lugar, ele mudou de natureza. Então, eu preciso fechar esse vínculo e abrir um novo vínculo. Ah, mas você continua sendo professor. Eu estou dando meu exemplo, mas cada um pense no que está acontecendo na sua vida. Né? Principalmente órgãos públicos, né? Eles vão de acordo com a política, eles muitas vezes eles mudam de natureza. Então você tem que fechar esse vínculo e abrir um novo vínculo. Então em 2008 eu fechei o vínculo, abri o vínculo do IFE, que foi quando o IFE começou a existir. Aí aqui tá o vínculo do IFE. Aqui embaixo tem atividades. Quando você abre as atividades, cada coisa que você faz, você tem que lançar, né? Então, eu tenho muitos anos de IFE, eu tenho várias atividades lançadas aqui. Mas vamos pensar na realidade de um aluno que é mega participativo, que faz um monte de coisa, né? Vamos supor, eu sou bolsista, eu fui bolsista de iniciação científica de 2017 a 2018. Aí eu tenho que lançar, tá? Aqui, atividade, incluir um novo item. Aí aqui ele vai me pedir qual é o tipo de natureza, olha lá, pesquisa e desenvolvimento, ensino, estágio. Na aula passada alguém me perguntou do estágio, né? Então tem esse menu estágio também. Eu estou fazendo estágio na clínica da família de Realengo. Eu vou lançar aqui, estágio. Aí vai abrir, confirmar, vou preencher. Estágio eu tenho que colocar? Sim, claro que você tem que colocar. É uma atividade de aprendizado sua. E também é uma prática profissional. Você não está preenchendo seu currículo? Você tem que colocar, tá? Voltando lá, incluir. Então, já viu que o estágio eu devo colocar, né? Pesquisa e desenvolvimento, enfim, outras coisas que eu vou fazer. Extensão universitária, tá vendo? Conselhos, comissões, consultorias. Então, eu tenho opções de coisas para colocar de acordo com as atividades que eu estou fazendo. Vamos fechar. E aí, o que eu estou querendo dizer com isso é que, muitas vezes, eu sei que o aluno participou de liga, foi monitor, e isso não aparece no local devido do currículo. Então, esse é o maior furo que eu vejo quando o aluno está preenchendo o Lattes. Vamos lá. Projeto não, produção. Bom, no meio disso tudo que a gente está vivendo, né? E fazendo coisas, várias coisas, o que eu posso estar lançando aqui? Como eu já disse inicialmente, esse período aí teve uma produção bombadíssima do pessoal das ligas, principalmente de live, né? Haja live, haja... É webinar que fala, gente? Eu sou meio desatualizada disso. É esse o nome correto? Né? Enfim, webinar. Eu posso colocar isso aqui
Bom, a gente primeiro tem que ter em mente qual é a natureza dessa live e dessa webinar que eu estou tomando parte. Porque com o isolamento social, a gente está vendo aí uma proliferação imensa de lives, live de tudo, né? Então, qual é a régua? Ela tem a ver com as minhas atividades educacionais? Ela tem a ver com alguma coisa que eu possa fazer algum tipo de referência acadêmica? Ela entra. Se for uma live minha, dos meus amigos, falando sobre Cavaleiros do Zodíaco, por exemplo, não querendo desmerecer, que eu acho um barato, né? Mas vamos assim, cada um no seu quadrado, né? É lógico que eu não vou colocar no Lattes. Então, tem a ver com o mundo acadêmico? Eu vi várias lives, assim, alunos discutindo coisas, assim, sobre exercício profissional, ou então conversando com pessoas que já trabalham, né? Isso entra assim. Onde que isso entra? Né? Vamos lá? Isso entra na produção técnica. Então, eu tenho que ver aqui, em produção técnica, entrevistas, mesas redondas, programas e comentários na mídia. Entra aqui, tá? Aí eu vou incluir. Se foi uma entrevista, mesa redonda, comentário, programa, outro. Bom, eu acho que a plataforma Lattes ela ainda não teve tempo de se adaptar ao que nós estamos vivendo, porque não tem um campo específico para você preencher live ou webinar, né? Você vai ter que preencher em outros. E aí, aqui embaixo, vocês vão preencher todas as informações que pede. Tá vendo? Aí é só preencher o que está aqui. Uma coisa interessante que eu queria chamar a atenção é que tem um outro pulo do gato, porque o currículo Lattes, ele tem aí uns menus que estão em duplicata. Ou seja, eu tenho campos iguais para preencher em lugares diferentes. Meu Deus, onde que eu vou preencher? Né? Então, um deles é esse aqui, produção. Então, a produção eu tenho essa coluna aqui, produção bibliográfica, com essas opções, artigo completo, artigo aceito, livro, capítulo, texto, partitura, tradução. A produção técnica, com esse repertório todo, que vai de assessoria, consultoria, até outra produção técnica. E esse menu menor, produção artística, arte cênica, música, tá. Isso daqui eu estou clicando em produção, tá? Se está dando para todo mundo acompanhar onde está a setinha do meu cursor, é isso daqui. Só que eu tenho espelhado dentro da plataforma Lattes exatamente o mesmo repertório de opções e entradas aqui no Educação e Popularização de Ciência e Tecnologia. Tá? Então, aqui tem artigo, artigo aceito, capítulo de livro, programa computador, nananana, tá? Ó, redes sociais, websites, blogs. Mas olha, meu Deus do céu, gente, eu tenho 2 lugares diferentes para preencher as mesmas coisas dentro da mesma plataforma. Qual é o lugar ideal para eu preencher? Me pergunto, né? Novamente, entra aí uma questão de critério, de definir, direcionar para onde que eu quero levar a minha vida acadêmica e profissional. Eu quero, por exemplo, tentar lá um mestrado, uma pós-graduação e passar aquela vida acadêmica assim, tradicional, tá? Isso aí vai do gosto do freguês, né? Eu quero a tradicional? Beleza, eu vou preencher aqui na produção. Eu vou nesse menu de produções, né? Agora, eu quero para minha vida trabalhar com educação e divulgação científica. A divulgação científica, né,
ela tem ganhado aí muita repercussão a partir do momento que começou assim a ficar muito popular a internet, né? Já tem aí alguns anos. Para vocês é desde sempre, para mim é recentemente, né? Tudo isso depende do ponto de vista da pessoa. Para mim é recentemente, para vocês é desde sempre. Mas nem sempre foi assim, tá? Então, por conta dessa proliferação da internet, a plataforma Lattes tentou se adequar. O que ela fez? Ela replicou, abriu esse menu aqui, porque esse menu aqui é de divulgação científica. O que é divulgação científica, Leda? Como é que eu vou saber se é divulgação científica? Eu acho que todo mundo conhece o Átila Yamarino, né? Impossível você não conhecer o Átila Yamarino. O que o Átila Yamarino faz da vida? Ele faz divulgação científica. O Átila Yamarino, ele atualmente, ele é um pesquisador de carreira? Não. Ele é um divulgador científico. Tá? Diminui o mérito científico dele? Não. Nunca. Só que ele optou por direcionar a carreira dele a trabalhar com divulgação científica. Para isso, para que ele seja um divulgador científico com credibilidade, que seja respeitado, ele precisou passar por todas as escalas de uma formação acadêmica tradicional. Tá? Então, ele foi lá, ele fez a graduação, ele fez a pós-graduação, ele fez mestrado, fez doutorado, ele tem toda essa formação tradicional, que quando ele estava transitando no espaço da pesquisa, se dedicando à academia, ele lançaria aqui, na parte de produção. Né? Se eu tenho por objetivo de vida fazer minha pós-graduação e depois ser professora, pesquisadora de uma instituição de ensino superior, os meus lançamentos serão aqui. A não ser que eu seja pesquisadora da área de educação e divulgação científica, que por um acaso eu trabalho com isso. Né? Minha área de pesquisa lá, que eu oriento no IFE de Mesquita. Né? Vou me dedicar à divulgação científica, eu vou lançar aqui. Tá? Então, essa que é a diferença de lançamento. Tá? Essas são as coisas básicas que eu queria falar. Agora eu vou abrir para as perguntas. Vamos ver quais são as perguntas que vão sair? Gente, perguntas. Pode aproveitar que tem pouca gente, dá para a gente explorar assim de uma maneira mais a pergunta do pessoal. E aí, gente, perguntas sobre o currículo? Olha só, Leda, por enquanto eu vi uma pergunta que foi do Ilmar. Ele disse que tem vários PDFs e queria saber se estava cometendo crime. Tá, a microfone... É Gilmar, é isso? Ilmar é o quê? Acho que é Ilmar. Ilmar? Deixa eu verificar aqui. Pode abrir o microfone e explicar melhor? A pergunta é do Ilmar. Ilmar? Eu estou vendo o rosto do Ilmar, mas eu acho que ele congelou, né? E no meu videozinho aqui ele congelou. Bom, se ele não conseguir falar, eu vou responder dentro do que eu estou assim, imaginando. Tá? Eu imagino que ele deve ter baixado vários PDFs. Né? PDF de quê? Se for PDF de artigo de revista eletrônica, tá?
As revistas eletrônicas, elas trabalham com um tipo de copyrights, né? O copyrights é a forma como o hemisfério norte se refere ao registro de direito autoral, copyrights. Então, geralmente, as revistas elas trabalham com copyrights, que é chamado de Creative Commons, licença Creative Commons, tá? Existe uma série, acho que mais 5 ou 6 tipos de licenças diferentes de Creative Commons. E essa licença, ela é estampada ou no rodapé ou no cabeçalho dos artigos em PDF, e ela vai definir qual é o tipo de uso que você pode fazer. No caso, eu sou editora tanto da revista do Campos Realengo, como já há quase 12 anos da revista lá de Nilópolis. A Creative Commons, que essas duas revistas têm, é CC-CY, que permite que o uso gratuito, porque essa é a proposta da publicação, uso gratuito. Então, você pode baixar gratuitamente, você pode portar, você pode fazer uso de citação sem preocupação, mas você tem que citar. O direito moral você tem que garantir, tá? E você pode compartilhar com outras pessoas, tá? Porque eu estou falando, PDF de livro, etc. e tal, mas tem muito professor que trabalha com artigo, né? Leitura de artigo, manda o artigo científico, o aluno fazer resenha e tal. Então, isso vai depender da licença Creative Commons, mas a maioria das licenças permite o uso gratuito acadêmico, tá? Você precisa ter um pouco mais de cuidado com o livro. O uso do livro, né? Porque a gente vê também muito... a internet, ela ainda é território, assim, de pseudo-ninguém, né? Já existem peritos, né, da polícia, enfim, da inteligência policial, que já trabalham no sentido de coibir a pirataria. E tem sites por aí que você vê, não sei o quê, você pode baixar a coleção inteira dos livros do Bauman, por exemplo. Você consegue baixar o livro inteiro. Só que Bauman morreu em 2016, talvez. Óbvio que não tem 70 anos que ele está morto, isso não está no domínio público, né? Agora, você baixou para você é receptador. Você é receptador, tá? Uma coisa, faça o que eu digo, não faça o que eu faço, porque se eu falar para vocês que eu não baixo e não leio, eu estarei sendo mentirosa, né? E eu não costumo mentir. Só que o uso que eu faço não é um uso para lucro, né? Eu posso ser acionada por isso, eu posso ser presa. Olha, eu até posso, mas é uma coisa assim, remota. E caberá bastante recurso aí. Tá? Não sei se eu respondi. Ele deu um legalzinho, então acredito que respondeu sim. Vamos lá, pessoal, mais alguma pergunta, né? Hoje estão bem quietos os alunos, acho que é sexta-feira, talvez. E tem pouca gente, né? Quando tem mais gente, tem mais perguntas. Vocês podem perguntar, aproveitando que tem pouca gente, vocês podem perguntar, porque aí eu posso dar uma atenção particular à sua pergunta. Verdade. Principalmente no preenchimento do Lattes, né? Porque, assim, eu falei daquilo que eu acho que é o erro mais recorrente que eu vejo quando eu olho, vou lá fuxicar o currículo dos alunos, né? Outra coisa também, os alunos apresentam lá os resumos, os trabalhos dos eventos, e não lança, esquece de lançar, gente, larga lá de mão. Vamos aproveitar, isso aí é conselho, tá, gente? Ideia, a tia tá dando uma ideia, tá? Vamos aproveitar que todo mundo aqui está mais do que imerso no mundo digital, a gente está o dia inteiro com a cara enfiada em alguma tela, né? Vocês atualizam o tempo todo Instagram, Facebook, lança lá suas apresentações de evento. Outra coisa também, participar de comissão de organização de evento, gente. Isso conta no Lattes e muita gente não lança.
Tá? Cadê, ó? Eventos. Olha lá, eventos. Tem a parte de... Tem o menu de participação, mas tem a parte de organização, gente. Os nossos eventos, Semanex, GIC, Semana da Saúde, só se torna possível porque tem aí sempre tem um grupo de alunos que, poxa, trabalham pra caramba, estão sempre super envolvidos. E esse trabalho de vocês, isso entra no Lattes de vocês. Tá? Então, lancem isso no Lattes de vocês, isso conta. Tá? Uma outra coisa que eu quero falar também, negócio das ligas, né? Eu vi que as ligas têm Instagram, tem coisas lançadas lá no nosso canal, no Acontece em Creal, né? Tem um monte de coisa postada lá. O que eu aconselho? Principalmente, eu não digo nem as lives, webinários, né? Que são assim, que já são obras assim mais extensas, mais robustas, que tem uma reflexão ali maior. Mas assim, principalmente no Instagram, eu vi materiais desenvolvidos pelas ligas como se fosse assim uma mini cartilha, né? Sobre um determinado tema. Aí vem várias projeçõezinhas em várias fotinhos, né? É um trabalho pequeno, não estou dizendo que não deu trabalho para fazer, tá? Eu estou assim mensurando o tamanho da coisa. E, às vezes você tem lá um material com 5, 6 projeçõezinhas, né? Falando sobre um determinado assunto. O que eu aconselho? Eu posso lançar isso no Lattes? Sim e não. Eu não posso lançar no Lattes se eu não conseguir comprovar que eu me municiei de uma pesquisa para fazer aquele folheto educativo. Que isso entraria em material educativo. Deixa eu ver aqui. Artigo do programa, entrevista. Acho que tem aqui. Produção. Programa, processo, carta. Desenvolvimento de material didático ou instrucional. Tá? Que seriam aqueles folhetos, né? Não é folheto porque está no ambiente virtual. Mas se fosse uma coisa impressa, seria um folder explicativo, um folheto, né? Se você conseguir comprovar que aquele texto ele foi construído em cima de uma pesquisa prévia, de um material acadêmico sistematicamente padronizado, ou seja, você fizer a menção à referência na qual você tomou base para fazer, você pode colocar no Lattes. Se você faz esse folheto num formato mais solto e ele fica parecendo mais um material de opinião do que um material instrucional, ele não tem valor acadêmico, então não deve entrar no currículo Lattes. Tá? Bom, mais, minha gente. Temos mais 2 perguntas. Manda. A Rita quer saber sobre o estágio, mesmo os obrigatórios, já que estão no histórico, devem ser incluídos? Sim, todos. Todos que você fizer, olha só, todos que você fizer e você tiver documento. Se você some com esse documento, gente, olha, eu sou professora de estágio da farmácia. Às vezes é uma problemada total, que, gente, tem aluno que assina, que recebe o termo de compromisso. Aí eu peço o termo de compromisso para poder conferir e tal, para poder dar sequência nas coisas. O cara não sabe nem onde é que está o termo de compromisso. Ou então, leva para casa o termo de compromisso, aí quando vai mandar o termo de compromisso para mim, a cópia que está em casa não tem assinatura de nada. Ele pega aquela via, leva para casa sem assinatura de ninguém. Gente, isso não tem valor. Então, você precisa prestar atenção. Eu consigo documentar? Eu lanço.
Se ficou só apalavrado, porque às vezes assim, um estágio, uma experiência prévia, uma coisa assim, às vezes, você tem uma amizade, teu tio tem um depósito de produtos farmacêuticos do lado da tua casa, aí você vai lá, está trabalhando, não sei o quê. Não tem documentação, sinto muito. Não pode entrar. Tem documento, coloca. Ah, mas isso daí já vai entrar no currículo não. No meu histórico. O teu histórico é uma coisa, teu currículo Lattes é outra. Que são coisas que, quando comparadas, elas têm que bater as informações, tá? Mas o teu currículo Lattes é um outro tipo de registro, diferente do teu histórico, tá? Outra? Ok. A Dani quer saber, referente ao currículo, se fizer parte de organização de qualquer tipo de evento, não sendo do Instituto Federal, lança? Lança. Você tem a declaração? Vamos supor, eu participei, eu sou aluna do IFE, mas eu sei lá por que aconteceu uma situação de eu trabalhar na organização de uma semana acadêmica da Estácio. É oficial? Você ganhou um documento dizendo que você tomou parte? Você lança. É para lançar. Mas tem que ter documento. Você tem que comprovar. Mas, aí, eu sou da Lamin e participei das confecções dos folhetos sobre o coronavírus e no final de todos eles tem o meu nome identificado. Ele pode entrar no currículo? Sim. Os folhetins, eu acho que eu vi alguns. Entra aqui, ó, produção, desenvolvimento de material didático institucional. Não é um folheto de instrução? Teu nome não está lá no folheto? Você consegue rastrear e consegue comprovar? Sim, isso entra. Ok. A Tatiana quer saber, participação em simpósios como ouvintes, entra no Lattes? Entra. Eventos, participação em evento. Repare, aqui quando você clica nesse link aqui de eventos, ele abre duas possibilidades. A participação e a organização, porque são dois níveis de participação diferentes. Aqui a participação, você tem lá algumas modalidades, tá? Então, vamos ver? Ó, aí quando você vai abrir para lançar, vai abrir assim, para você marcar. É convidado? É participante? É ouvinte? Se você participou apenas ouvindo, eu fui lá, eu ouvi a palestra, ouvi a mesa redonda, vai ser aqui, ó, ouvinte. Quando você clica aqui em ouvinte, o tipo de apresentação, participação, ele não vai abrir nada, tá? Perceba isso. Não, eu participei de outra forma. Você vai colocar aqui, participante. Aí, no tipo de apresentação, já vai abrir as opções, né? Porque participante é quando você apresenta alguma coisa. O seu nível de envolvimento dentro do evento ele é maior. Percebam que existem níveis de envolvimento das atividades acadêmicas. Isso serve até para quando vocês forem pedir para validar aqueles famosos créditos de atividades complementares, que tem lá o regulamento, no final do regulamento tem uma tabela de equivalência de validação, dizendo, né, o quanto que vale cada coisa, a categoria de cada coisa. Aqui no currículo Lattes, eu também tenho isso. E é importante que você coloque se você apresentou trabalho ou não, se foi ouvinte ou não, porque no mundo acadêmico existe uma coisa que a gente informalmente chama de pontuar o Lattes. Não basta ter um currículo Lattes. Você precisa de um currículo Lattes estrelado, pontuado. Então, tem coisas que valem mais pontos no currículo do que outras. Óbvio, é bom, você deve participar de eventos, encorajo, acho muito bacana, tá? Mas você participar como ouvinte conta menos do que você participar como participante. Então, aqui você tem, ó, pôster, painel, apresentação oral, outras formas. Geralmente, apresentar em pôster ou painel vale menos pontos do que a apresentação oral, tá? Aí, para o pessoal que está me ouvindo, que participa de iniciação científica e extensão, quando vocês forem participar em evento,
Eu sei que dá uma paura horrorosa, treme o corpo inteirinho quando você tem que fazer uma apresentação oral. Mas isso conta mais ponto no seu currículo do que uma apresentação em painel, tá? E aqui, como convidado, é quando o cara já é assim, top de linha, né? O cara tá lá na mesa redonda, o cara tá lá proferindo a palestra, né? Então, sim, essas são as formas que você tem de lançar participação em evento. A Ileda, a Raquel perguntou, a participação no PIBID entra onde? Entra lá em atuação. Lembra que eu comecei a conversa do Lattes aqui na atuação, tá? Aí você vai lá, atuação profissional. Vamos incluir. Inclui tipos de vínculo. Ó, bolsista, tá vendo? Eu tenho tipo de vínculo: servidor, seletista, professor visitante, colaborador, bolsista. Aí você vai clicar em bolsista e vai preencher o menu todo. Mas você tem que... Esse é o local correto para você colocar. Quando que eu vou colocar, professora? A partir do momento que o seu orientador te indicou como bolsista ou como voluntário, tá? Porque a gente compreende o bolsista como o cara que recebe a bolsa. Mas os alunos de PIVIC e PIVIEX, eles também estão, eles só têm uma carga horária menor. Mas é uma atividade, porque infelizmente a gente vive num momento político que a gente não tem a oportunidade de conceder bolsa para todo mundo. Então, muitas vezes o aluno quer participar da pesquisa, da extensão, não tem dia, mas o cara está lá. E isso é uma atividade que você tem que lançar, porque você vai ganhar certificado disso. Tá? Você tem que lançar aqui. Ok. Olha, a última pergunta que nós temos é da Dani. Se uma pessoa receber um certificado de honra ao mérito, comprovando uma atividade qualquer que seja, entra também? Entra. Entra em prêmios. Lembra que eu falei de prêmios? Então, dados gerais, prêmios e títulos. Às vezes não é prêmio, né? Às vezes é um título. Honorário de alguma coisa, né? Uma honra ao mérito é um título. Então entra aqui. Tem que colocar sim, é importante. Então, assim, eu espero com isso tudo que eu esteja falando até agora, se Deus quiser, todo mundo vai ficar com o currículo atualizado, bonitinho, lindo, cheio de coisinhas, que vocês sequer sabiam que poderia entrar no currículo Lattes de vocês. Tem mais alguma pergunta, Neu? Não, pelo menos que eu visualizei. Tá. Então, assim, eu espero mesmo que agora todo mundo vá lá, né? Vamos atualizar o Lattes, vamos botar tudo. Quero ver esse Lattes de vocês todo estreladinho, tá? Ah, outra coisa. Isso é uma prática que eu faço com os meus alunos de iniciação, os alunos do núcleo, tá? Inclusive, né, eu sou coordenadora do núcleo de diversidade de gênero. Os meus alunos, eles são membros do núcleo. Então, aluno membro de núcleo, de NUGE, de NAP, MIMEA, BIA, você também tem que colocar aqui, tá? Atuação profissional. Eu vou lançar como? Né? Eu vou lançar em outros. E tem lá outros, né? Outros. Aí você vai lançar em outros, vai colocar aluno, membro do núcleo de diversidade, de gênero, nananana, tá? Porque tem um campo de preenchimento livre, tá? Você vai colocar, vai especificar lá. Até porque existe um documento conduzindo os alunos na constituição do núcleo, né? E eu faço essa prática. Eu fico em cima dos meus alunos para eles atualizarem o Lattes, confiro, faço eles conferirem, porque o que está lá no Lattes deles tem que bater com o meu Lattes. Eu sou meio pisca, tá? Então, tenham esse hábito também de conversar com seus orientadores, ver se vocês estão lançados lá no Lattes deles, né? Ver
se vocês estão lançados também no grupo de pesquisa ao qual o pesquisador faz parte, porque tudo isso está lá, de alguma maneira, interrelacionado nas plataformas do CNPq. Tá bom? Aí, Leda, tem uma última pergunta, surgiu nesse instante. Participação de um seminário. Participei de um seminário e fui palestrante do mesmo. Onde eu coloco? Vamos lá. Rapidinho, fechar aqui. Aqui, ó, eventos. Participação. Inclui. Participante. Não, é convidado. Convidado. Aqui. Conferencista, simposista, moderador, avaliador, homenageado. É aqui que você vai lançar. Se você foi palestrante, ou também tem outra forma de lançar. Vamos lá. Produção. Produção técnica. Apresentação de trabalhos e palestras. Você pode lançar direto a palestra aqui. O que eu não aconselho é você lançar a mesma coisa em 2 lugares diferentes, porque aí você está fazendo seu currículo lá crescer de maneira desonesta, né? Você lança num lugar só. Tá bom? Ok. Tudo mais? Não, acho que somente essas. Testou, minha gente? Sextou, Leda. Testou? Leda, olha, muito obrigada. Foi ótima a sua apresentação. Essa tarde aí foi uma tarde muito gostosa. Aproveitar para parabenizá-la também pelo Dia Internacional do Farmacêutico hoje, para você e para todos que compõem o colegiado da farmácia, né, que tem essa formação, e também, né, para os futuros farmacêuticos, né, que esse dia hoje de comemoração, né, seja aí um combustível, no meio de tanta coisa, a gente possa comemorar aí uma profissão tão digna, tão bonita, né, que a gente tem. E ontem eu assisti uma live do Cafísio, né, e fiquei assim muito emocionada em ver ali o relato dos nossos alunos, né, estava o Daniel, nós tínhamos a Andresa, e agora eu já estou esquecendo do nome da outra menina que estava participando da live, e aí relatando aí as experiências, né, que tivemos na clínica escola, no desenvolvimento desse trabalho conjunto. Então, é muito gostoso, né, a gente ter essa troca, ter essa articulação dos saberes. Bom, vou deixar todo mundo sextar, afinal de contas, né? Sextar é preciso, faz bem à alma. Deixa eu falar, gente, morrendo de saudade de olhar para a cara dos meus alunos, só para ficar registrado aqui. Então, Leda, muito obrigada mais uma vez, tá, pela sua colaboração. Teremos nova dose semana que vem. Obrigada aí a todos os alunos que acreditaram e resolveram embarcar conosco nessa atividade, tá? Que vocês tenham um excelente final de semana, tá? Muito obrigada a Neuma também, que tem me ajudado aí nessa cobertura, tá? Obrigada também. E aí, semana que vem, teremos mais um pouquinho, tá? Até lá, gente. Tchau, gente. Bom fim de semana. Beijos. Beijinhos, beijinhos.